Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo de quinta-feira, reflexão, eu queria te convidar a refletir comigo sobre algumas questões. Nós fomos essa semana atropelados por várias notícias complicadas no nosso país e está todo mundo vivendo, a impressão que eu tenho é um sentimento de, no mínimo, agitação, quem não está totalmente alienado, assim. Tem gente angustiada, tem gente vibrando, tem gente chorando, tem gente só mexido, parece que a gente entrou num estado de espera. Se você quiser saber o que eu penso sobre essas coisas, na quinta-feira passada, antes de sair essas notícias, eu postei um vídeo que talvez valha a pena você assistir. Talvez não, eu acho que vale, né? Eu falei sobre questão de líderes religiosos, políticos, enfim, como é que a gente lida com essas pessoas que têm destaque, né? Eu vou deixar o card aqui em cima, para você, se quiser conhecer a minha opinião sobre isso. E eu falei antes das notícias. Mas aí, essa semana, eu não quero ficar falando sobre isso. Eu quero te convidar a refletir um pouco sobre como essas coisas têm impacto na nossa vida e como a gente lida com isso na nossa vida e com a nossa vida. E para isso eu quero te contar uma história. Quem inventou essa história, quem criou essa história, fui eu. Então vamos lá. Era uma vez um ser humano. O gênero desse ser humano, a aparência dele, eu deixo para que você crie na sua cabeça. Quando eu penso na história, eu sempre penso em mim, né? E esse ser humano, ele vivia numa sociedade que tinham áreas plantadas, áreas de jardim, e que algumas dessas áreas eram dadas para alguns seres humanos cuidarem. E esse ser humano, ele foi responsabilizado por cuidar de uma determinada área que estava muito bacana, assim. Tinha uma grande árvore, uma árvore bem bonita, bem legal. O terreno era gramado, tinham flores. Nessa área, que era a responsabilidade desse ser humano, essa área era visitada por causa das flores por abelhas, por borboletas. A árvore dava sombra no terreno, né, na área, então tinha um espaço bem gramado, bem bacana, assim, fresco. A árvore captava água, né, e soltava as suas folhas, então aquilo adubava o terreno, a árvore dava frutos. Mas quando essa pessoa foi olhar e foi verificar e conhecer, ela descobriu que a árvore tinha cupins. Tinham cupins atacando a árvore. E aquilo mexeu muito com ela. Ela ficou muito perturbada. E eu não sei te dizer qual é a razão dessa perturbação. Se ela ficou perturbada porque ela simplesmente odiava cupins, porque ela simplesmente amava demais a árvore e ela via que os cupins estavam atacando a árvore, ou se o fato de ter cupins na árvore, que era de responsabilidade dela, faria com que ela não fosse colocada para cuidar de mais árvores e fazer mais coisas nessa sociedade, ou simplesmente porque ela entendia que os cupins, comendo a árvore, iam estragar a árvore, iam destruir a sociedade. Enfim, as razões eu não sei dizer para vocês. Eu sei, eu que inventei a história devia saber, mas eu não criei razões para isso. Podem ser várias. O fato é que esse ser humano ficou obcecado por lutar contra os cupins. Então, ele começou a lutar contra esses cupins e querer resolver e tirar os cupins da árvore e salvar a árvore. E ele começou a ver que era um trabalho muito árduo, muito complicado. E, na verdade, já tinham pessoas que tinham sido responsáveis por aquele terreno antes e tinham tentado lutar contra os cupins e combatiam os cupins diariamente. Mas cupim é um troço esquisito, é uma praga esquisita e precisa de muita consistência, de muita
técnica, de muito remédio, de muito cuidado para você botar o remédio, matar o cupim, não matar a árvore. Enfim, e aquilo foi angustiando esse ser humano e ele decidiu que ele ia acabar com aquilo. Que ele não ia mais permitir que os cupins fizessem aquilo. E aí ele virou um cupim. Ele matou a árvore. Ele se esqueceu que a luta contra os cupins era para guardar a árvore, para preservar a árvore. E a luta contra os cupins virou apenas a luta contra os cupins. Ele esqueceu da árvore e ele matou a árvore. Então ele matou a árvore, tirou a árvore daquela área, jogou a árvore fora. E o que aconteceu depois foi muito estranho, porque sem a árvore naquele terreno, naquela área que ele cuidava, ele ficou sem sombra. E com isso as flores morreram, a terra ficou mais pobre, a cobertura da terra, o gramado foi morrendo, não tinham mais borboletas, não tinham mais abelhas e virou quase um deserto. Por outro lado, os cupins, alguns morreram no processo, mas outros ficaram na árvore morta, se alimentaram dela e voaram para outros terrenos. O incrível é que, tentando combater os cupins, ele matou a própria árvore e ajudou que os cupins se espalhassem para as árvores que eram de responsabilidade de outras pessoas. Eu estava pensando nessa história por conta de algumas vezes na minha vida em que, em nome de resolver um problema, de resolver uma situação, de eliminar algo que me incomodava, eu perdi o foco do real motivo porque eu estava atacando aquilo ou estava trabalhando sobre aquilo. A gente quer solução rápida, a gente quer solução mágica e essas soluções não existem. Seja no âmbito da vida pessoal, da vida relacional, da vida política, da vida social, da vida espiritual. Essas soluções rápidas não existem. Nós precisamos entender que muitas soluções, que muitas coisas que se apresentam na nossa vida são processos, que precisam ser vividos, o processo, e que a consistência, que é tão difícil para a gente ter, pelo menos para mim, nas ações, é que faz a diferença. Que o processo é que faz a diferença. Os fins não justificam os meios. Todas as vezes que eu tentei esse tipo de solução, em situações mais complexas ou em situações mais simples na minha vida, eu tinha um determinado hábito, ou eu tinha uma determinada situação, ou eu tinha um problema num relacionamento, ou eu tinha uma questão a ser tratada, e para resolver isso eu cortei a árvore. Eu eliminei aquilo que eu estava querendo preservar de fato, que é o que nós somos como seres humanos, é o que você é como ser humano, é o que nós somos como espécie humana. Não são os nossos comportamentos, mas o que nós somos na essência. Quando você fere isso, quando você fere a ética, quando você fere o que é certo, em função de um resultado, o estrago é sempre maior. Sempre maior. Pelo menos foi assim que eu experimentei na minha vida. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ler o livro do Maquiavel, O Príncipe. E há uma coisa que para mim fica muito clara na vida, seja em que aspecto for, que é uma questão relacionada à ética, que é: os fins não justificam os meios. A gente quer chegar a um fim, a gente quer chegar a um objetivo, a gente quer chegar a alguma coisa que a gente deseja, que a gente aspira, mas não vale tudo para chegar lá. Não vale acabar com o que a gente tem de mais precioso, não vale manchar
o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa humanidade, que é o que a gente é, que é o que a gente acredita, que é o que a gente entende que é o certo, que é o valor da vida, não vale. Então eu deixo aqui essa história para você aplicar onde você quiser, em que contexto você quiser. E essa reflexão, os fins nunca justificam os meios. Não há, vou fazer um mal menor para combater um mal maior, ou vou fazer um mal menor para alcançar um bem maior. O processo é tão importante quanto o resultado. A forma que você chega ao resultado é tão importante quanto ao resultado que você tem. E às vezes, só às vezes, pensa nisso. As pessoas que realizaram grandes coisas na história da humanidade, às vezes não viram o resultado do que elas alcançaram. Elas não viram, mas elas não abriram mão em momento nenhum de fazer da forma certa, de seguir o processo da forma correta para alcançar esse resultado. E às vezes elas nem alcançaram, mas elas são admiradas e elas marcaram a história, porque elas se mantiveram coerentes no processo. O que elas fizeram no processo é que faz com que a gente as admire e a gente as tenha como exemplo. Então eu deixo aqui essa reflexão e vou pedir para que você comente aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Se você concorda, se você discorda, não tem problema. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar que mais pessoas vejam e reflitam conosco sobre essas questões. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, assina o sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu tenho postado na semana. Um grande abraço, se cuida, fica bem, você merece. E até o próximo.